Você está vendo imagens dos trabalhadores da TCGL, a Transportes Coletivos Grande Londrina. Hoje, eles entraram no 4º dia de paralisação. 65% das linhas do transporte coletivo de Londrina não tem um veículo sequer desde a última sexta-feira. E hoje, além do protesto em frente à garagem, eles foram ali para a Zona Norte, onde estava o prefeito Marcelo Bellinati e onde estava também o governador do estado, Ratinho Júnior. Eles estavam fazendo o lançamento de um empreendimento habitacional por lá e com faixas, cartazes, eles começaram a perguntar do subsídio. Cadê o dinheiro que a prefeitura dava todos os meses para a TCGL? Cadê o dinheiro que a prefeitura dava todos os meses para a Grande Londrina? Para que você possa entender, o serviço concessionado recebe sempre um repasse para algumas gratuidades. Quando a gente fala que tem ônibus de graça para idosos, quando a gente fala que tem ônibus de graça para alunos da rede pública, obviamente alguém paga essa conta. Somos nós, através dos nossos impostos. Com o início da pandemia, sem que haja aulas, a prefeitura parou de fazer esse repasse. E aí, gente, a empresa está dizendo que é por isso que ela não consegue pagar o salário dos funcionários. São 11h53, hoje foi mais um dia de caos. Eu tenho imagens que mostram a garagem lá da TCGL. Me dá as imagens de lá, por favor, desde muito cedo. A frente da garagem fechada, não saiu nenhum ônibus de lá. Lembrando que os ônibus da Londrisul, que respondem por 35% do transporte coletivo em Londrina, estão circulando desde a noite de sexta-feira. Já no finalzinho da noite, no sabadão pela manhã, já estava tudo normal, mas só em 1/3 da cidade. Imagens dos terminais, por favor. Hoje pela manhã, quem depende dos ônibus da TCGL da Grande Londrina ficou nos pontos, ficou esperando nos terminais. Zona Norte, lá no Milton Gavete, no Vivi, muita gente tendo que se virar de novo para seguir para o trabalho, para seguir para as tarefas do dia a dia. São 11h54, a partir de agora a gente vai junto no balanço com uma cobertura completa, repito, deste 4º dia de paralisação dos funcionários da Grande Londrina, com o caos instalado no transporte público da cidade. E eu já vou direto com o Guilherme Batista, que está nessa área da Zona Norte, onde agora há pouco foi lançado esse empreendimento habitacional. A ideia inicial, Guilherme, dos motoristas, desses funcionários da TCGL, era ir para a prefeitura, mas quando eles souberam que o prefeito Marcelo Bellinati estaria aí junto com o governador, eles foram fazer o protesto aí. O prefeito saiu sem falar a respeito do assunto, né, Gui? Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, Juliano. E eu estou aqui bem no meio desse terreno onde foi realizado esse evento para o lançamento desse empreendimento de moradias populares. E eu vou pedir para o Lucas mostrar. É um local que é cercado, olha só. A gente tem o palco ali e a gente tem todo o cercamento. Então, os trabalhadores do transporte coletivo, eles não tiveram acesso ao interior aqui do local. Lucas, mostra pra gente, volta ali pro palco. A gente tem uma entrada da frente e a gente também tem uma entrada pelos fundos. Enquanto os trabalhadores protestavam na frente aqui, Juliano, o prefeito Marcelo Bellinati e o governador Ratinho Júnior, eles chegaram pelos fundos. Então os trabalhadores não tiveram um contato direto com os dois, aí, com as duas autoridades, tanto do Poder Público Municipal quanto do Poder Público Estadual. Coube ao secretário municipal de governo, o ex-deputado Alex Canziani, a intermediar, a conversar com esses trabalhadores. Ele inclusive chegou a garantir aí, quem sabe, o agendamento de uma reunião para discutir com detalhes toda esta situação, mas em relação a contatos com o governador e com o prefeito, os trabalhadores, eles não tiveram. É como você disse, Juliano, alguns seguravam aí faixas, cartazes pedindo pelo subsídio. As empresas do transporte coletivo, mais precisamente a TCGL, a Grande Londrina, alega que não tem mais como, não tem condições de continuar pagando os salários dos funcionários
sem esta ajuda do poder público. E é como você disse, Juliano, a gente até queria questionar, perguntar para o prefeito Marcelo Bellinati se haveria algum tipo de atualização, algum tipo de novidade na negociação entre as empresas e a prefeitura, mas enquanto o governador Ratinho Júnior concedia a entrevista coletiva para todos os órgãos de imprensa, o prefeito Marcelo Bellinati foi embora daqui. A gente não conseguiu questioná-lo, conversar com ele sobre essa situação. Já o governador tentou se manter distante dessa situação, Juliano. Disse que o governo estadual, desde o início da pandemia, tem tentado ajudar as empresas de ônibus, ofertando linhas de crédito, linhas de financiamento, por meio daquele programa, o Fomento Paraná, por meio do BRDE, que é um banco aí ligado ao governo do estado, e ele afirmou que essa situação envolvendo patrões e empregados, o poder público não pode se meter, que tem que ser aí uma negociação, uma discussão envolvendo apenas essas duas partes, que há sim, claro, essa questão aí das empresas serem concessionárias, operadoras aí da prestação desse serviço público, mas que essa questão do pagamento dos funcionários, o governo do estado, ele não pode se meter, Juliano. A gente inclusive acompanhou toda a entrevista coletiva e daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí dessa manifestação realizada aqui durante a visita do governador Ratinho Júnior. Ô Gui, uma coisa chama a atenção, porque diz que hoje cedo o presidente do Sintrol, o sindicato que representa os trabalhadores ali da TCGL, os trabalhadores do transporte coletivo, o João Batista, ao lado de alguns funcionários, esteve numa reunião com a direção da Grande Londrina. E quando eles saíram, Gui, o João Batista, representante dos funcionários, não é o sindicato patronal, estou falando do sindicato que representa os trabalhadores. Ele saiu meio que cobrando a prefeitura do subsídio, porque diz que ouviu da direção da TCGL que não haveria condição de fazer o pagamento mais, de manter o serviço, se a prefeitura não repassasse isso. Da mesma forma que o governador do estado disse que essa é uma relação patrão e empregado, eu acho que essa cobrança tem que ser feita na esfera administrativa ou até judicial, se a empresa entende que tem o direito de receber esse subsídio da prefeitura. Agora, botar os trabalhadores para cobrarem isso soa, no mínimo, estranho. E a gente tem até uma entrevista do João Batista, né, Gui? Exatamente. Vira aquele jogo de empurra-empurra, né, Juliano? E o que a gente consegue entender dessa história é as empresas, mais precisamente a Grande Londrina, tentando empurrar toda essa situação, todo esse problema para a prefeitura, dizendo que se a prefeitura não ajudar, se a prefeitura não subsidiar parte aí dos custos, a empresa fica de mãos atadas, não vai conseguir pagar os salários dos funcionários. E a gente acaba vendo essa cena completamente inusitada dos próprios trabalhadores, os próprios motoristas, inclusive uniformizados, segurando cartazes aqui em frente ao evento aqui, que contou com a presença do governador, pedindo esse subsídio. O subsídio não vai ser repassado diretamente para os trabalhadores, mas as empresas alegam que precisam desse dinheiro, precisam dessa ajuda para continuar aí pagando os salários, pagando os vencimentos, uma vez que, segundo as operadoras, o movimento de usuários caiu muito por conta da pandemia de coronavírus e a conta não estaria fechando. É como você disse, a gente conversou então sim com o presidente do Sintrol, o João Batista da Silva, que trouxe um panorama aí dessa paralisação que chega no quarto dia. Vamos conferir. Nós estamos acompanhando esse protesto aqui em um evento que o prefeito disse que iria participar, mas ainda não chegou. Estou aqui com o presidente do sindicato que representa a categoria. De que forma que vocês organizaram aí esse protesto e como é que está essa conversa, né, com a empresa? É isso que a população quer mais saber e vocês também, é claro. Na verdade não foi uma vinda organizada. O pessoal na hora lá decidiu, porque está percebendo que o impasse depende muito mais da relação comercial das concessionárias com o poder concedente do que da relação trabalhista das empresas com o sindicato. Então os trabalhadores resolveram vir para cá. Esse problema está resultando nesse conflito aí que nós queríamos muito evitar. Até tentei argumentar com os companheiros que essa vinda aqui não seria producente, porque o prefeito está cuidando de outras agendas que ele tem hoje. Mas quero dizer também que eu tentei ser recebido pelo prefeito já na sexta-feira e não consegui.
Agora, hoje de manhã vocês tiveram uma reunião, vocês entraram lá para tentar conversar, não teve nenhuma resposta em relação a isso? Tivemos uma reunião com o gerente da empresa, com o diretor da empresa, mas foi muito mais para que ele respondesse perguntas que os trabalhadores querem que o sindicato responda e que o sindicato não tem domínio da relação comercial das empresas com o poder público. Então, a questão de concessão, contrato de concessão pública, e nós fomos recebidos pelo gerente da empresa, que ele explicou mais ou menos aquilo que a gente sabia, mas com mais detalhe, com mais pormenores, assim, para os trabalhadores entenderem. Nada mais do que isso. A pergunta principal ele não respondeu, que é quando que vai sair o vale. Ele disse que estão fazendo gestões, estão tentando o crédito bancário ainda hoje, e que ele tem expectativa de que hoje ainda viabilizem isso, mas também não deu garantias. Repito que eu acho estranho esse tipo de cobrança. Presidente João Batista, os trabalhadores irem para lá pedindo o subsídio, o que eu estava vendo até sexta-feira e que a gente considerava absolutamente normal e justo, e eu disse aqui, ninguém trabalha de graça, nem relógio, eram os trabalhadores pedindo o vale, o adiantamento salarial de 50%. Agora, quando se bota trabalhador para pedir repasse para o poder público, para a empresa, como está escrito aí, nesse montão de cartazes que eles estão segurando, tem alguma coisa errada. Daqui a pouco vão imaginar que a empresa está usando os trabalhadores para conseguir isso. Agora outra coisa, tá? A CMTU se limita a dizer que está tomando providências e vai aplicar na empresa as penalidades legais previstas em contrato. Só que até agora, desde sexta-feira pela manhã, cruzaram os braços os funcionários da TCGL, os funcionários da TIL, que respondem pelo transporte metropolitano, também seguem parados. E desde sexta-feira ninguém da CMTU fala. O prefeito Marcelo Bellinati chegou a deixar a entrevista coletiva ali no meio. Não ficou até o final, porque obviamente a imprensa questionaria a respeito disso. Então é estranho esse silêncio da prefeitura, é estranho. Parece que a TCGL já entrou na justiça pedindo que o trabalho volte a ser feito pelos funcionários, mas não há uma decisão judicial por enquanto. E eu repito, Gui, esse tipo de cobrança por parte dos funcionários pode nos levar a crer em outras situações. E eu não quero imaginar isso. Agora, o que não dá é para usar funcionário do transporte coletivo como massa de manobra para cobrar repasse do poder público. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós acabamos de ter, Guilherme, a renovação da concessão do transporte coletivo. A Londrisul e a TCGL, a Grande Londrina, apresentaram propostas e resolveram continuar. Ninguém botou uma arma na cabeça de empresário nenhum, obrigando a se manter aqui. Agora, não dá para usar trabalhador para cobrar um dinheiro que eles querem receber do poder público. Isso tem que ser feito de outra forma. E é estranho, né, Gui, o prefeito sair antes do final da entrevista coletiva, deixando inclusive o governador por aí, né, Guilherme? É no mínimo estranho, a gente também começa a imaginar que ele não quer falar a respeito desse assunto. Que ele estaria evitando, né, Juliano, falar sobre esse assunto, porque a prefeitura tem tratado essa questão da paralisação só por meio de nota, né? Ninguém da CMTU também falou a respeito sobre isso. Ontem à noite, inclusive, teve uma live, a tradicional live que o prefeito Marcelo Bellinati faz nas redes sociais, normalmente para tratar sobre coronavírus, mas ele também costuma comentar alguns assuntos de outras áreas. E durante a live ele também não tocou nesse assunto. E chama realmente muita atenção esse silêncio. Se por um lado a gente tem as empresas condicionando, né, o pagamento dos salários a esse auxílio do poder público e até pressionando os trabalhadores a cobrarem aí esses recursos da prefeitura, do outro a gente tem a própria prefeitura calada, não se manifestando, dizendo que as medidas estão sendo tomadas, mas olha só, sexta, sábado, domingo, segunda, a gente já está no meio de segunda-feira e até o momento a gente não tem nenhum tipo
tipo de solução, nenhum tipo de medida anunciada para colocar fim nessa paralisação e o mais importante, colocar fim na paralisação, Juliano, fazendo com que os trabalhadores recebam aí os salários, recebam aí esse vale que está atrasado desde a semana passada. E é como você disse, o prefeito foi embora. A gente, inclusive, Juliano, estava esperando. Fala o governador, depois vem o prefeito, mas assim que termina a entrevista com o governador Ratinho Júnior, um olha para o outro, os profissionais de imprensa se olham, se perguntam sobre o prefeito e recebem a informação de que ele já tinha ido embora. O que o governador disse, Juliano, até reiterando, foi justamente essa situação envolvendo aí linhas de crédito, linhas de financiamento para as empresas do transporte coletivo, já sobre essa negociação mais isolada entre patrões e empregados aqui de Londrina. Ratinho Júnior preferiu não se meter não, viu, Juliano? A gente, inclusive, acho que já tem um trecho da entrevista do governador que fala sobre isso. Pois não, Juliano? Então, a gente tem, e eu acho que nas palavras mais simples, a gente pode dizer que o governador meio que falou o seguinte: eu já tenho pepino demais, não venham me querer para intervir, não venham querer que eu me meta nessa história do transporte coletivo. Pelo amor de Deus, pergunte isso pro prefeito, que eu já tenho um montão de problema, não me botem nesse bololô. É basicamente isso que a gente vai ver, né, Gui? Basicamente, eu inclusive achei que ele ia ser até bem sucinto na resposta, Juliano, mas não, disse entender toda a situação, mas resumindo, o que ele quis dizer mesmo foi: nisso aqui eu não me meto, eu sou governador do estado, esse é um problema do município de Londrina, é melhor vocês tratarem dessa situação com quem realmente pode influenciar aí em todo esse problema, né? Vamos conferir o que o governador Ratinho Júnior disse. O BNDES colocou uma linha de crédito para as empresas de transporte coletivo do Brasil, a pedido dos governadores. Eu fui um dos primeiros, inclusive, a fazer esse pedido para o presidente do BNDES. Essa linha de crédito é praticamente subsidiado o juro há muitos anos para se pagar. E a empresa tem que, obviamente, apresentar a sua documentação para poder. O próprio BRDE do Paraná também tem uma linha de crédito para atender essas empresas. As empresas têm que apresentar essa documentação para poder conseguir conquistar esse recurso, né? Agora, a relação empregado-patrão, a empresa é uma prestadora de serviço para o município, não é pública. Ela tem que resolver e tem que cumprir as suas obrigações com os seus funcionários. Aí, gente. Bom, protesto feito por lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que foi a paralisação que aconteceu hoje cedo e que segue dos funcionários da Grande Londrina, prejudicando um montão de gente. E só para confirmar, Gui, já não tem mais autoridade por aí para que eu possa te liberar também, e não tem mais trabalhadores, né? O pessoal todo foi embora, você me disse que eles não puderam entrar nesse cercado aí. O evento em si já acabou por aí. Já sim, Juliano. Inclusive, quando a gente chega aqui, a repórter Laís Cardoso e o cinegrafista Altair Júnior estavam desde o início da manhã, e eles, inclusive, foram os responsáveis por cobrir esse protesto, essa manifestação realizada aqui em frente. E quando a gente está chegando, mais para o final da manhã, os trabalhadores já estavam indo embora, o evento estava acontecendo e é um evento que já chegou ao fim. O governador já foi embora, prefeito, o secretário nacional de habitação também esteve aqui, além de representantes da empresa que vai ficar responsável pela construção dessas moradias. São cerca de 900 moradias, Juliano, por meio aí de um investimento na parceria do governo do estado com o governo federal, cerca de 115 milhões de reais. Claro, a gente deve trazer mais detalhes sobre essa situação no decorrer do balanço geral, mas por aqui já acabou. E só para finalizar, Juliano, o governador, ele teve que lidar com um monte de protestos, porque além do pessoal dos trabalhadores do transporte coletivo, alguns pais e mães de alunos indignados aí com a suspensão das aulas, com a manutenção da suspensão das aulas aqui em Londrina, também estiveram por aqui querendo saber se o governador não podia fazer nada, né? Porque se a gente tem um decreto municipal que proíbe as escolas de funcionarem com atividades presenciais até o dia 28 de fevereiro, do outro lado a gente tem um decreto do governo do estado que permite aquele chamado sistema híbrido, com alguns alunos em casa, outros nas escolas, e
meio que até se repetindo, o governador se manifestou basicamente do mesmo jeito que se manifestou em relação aos trabalhadores do transporte coletivo. Ele disse, a gente tem o decreto estadual, mas se tem um decreto municipal, é o município que tem que legislar, que tem que regular em relação a isso, porque cada caso é um caso, o estado do Paraná é muito grande, se a prefeitura acha por bem continuar com as escolas fechadas, não é o governo que vai se meter. Resumindo aí o que o governador Ratinho Júnior falou sobre essa outra situação, uma visita bastante movimentada, bastante conturbada do governador à cidade de Londrina. Juliano.